Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu tô com vontade de falar faz tempo, mas que eu não tive coragem. Mas eu senti que se eu não falar sobre isso, eu não vou me permitir dar o próximo passo. Porque tem muita coisa maravilhosa para acontecer aqui no canal, maravilhosa na minha opinião, né? Mas eu sinto que eu preciso fazer isso de um jeito que fique tudo muito às claras, porque eu pretendo começar a gravar vários cursos, tem várias outras coisas que eu vou abrir, já vou dar a notícia para vocês daqui a pouquinho, mas eu não quero que isso jamais seja algo do tipo, ó, eu aqui, toda linda, maravilhosa, sabendo tudo que vocês não sabem, eu sou perfeita e eu nunca tenho um momento de desconexão com a fonte e eu não tenho mais do que 5 segundos de emoção negativa, então venha comigo aprender a não ter nem 5 segundos de emoção negativa. Jamais eu vou vender essa ideia para vocês, porque isso não é verdade, né? Isso não está longe de ser a verdade. E eu sei que eu falar sobre isso, que eu quero deixar bem claro aqui, para algumas pessoas pode ser uma decepção e a pessoa vai até querer parar de seguir o canal ou algo do tipo, porque a pessoa está procurando uma guru, né? Está procurando um guru, está procurando alguém que tenha todas as respostas, que já tenha tudo resolvido e que saiba absolutamente tudo e que, sei lá, né? Não consigo nem imaginar, porque eu não acredito que isso exista, né? Então, assim como o Abraham fala, estar conectado com a fonte dentro de você ou se desconectar é algo que acontece o dia todo, o tempo todo, né? Diversas vezes ao dia a gente se conecta e a gente desconecta. Então, essa verdade, na verdade, não é novidade nenhuma. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, porque eu acho muito importante para as pessoas se cobrarem menos, porque eu vejo as pessoas, conforme aprendem os ensinamentos dos Abraham, né, aprendem a importância das emoções positivas para a gente manifestar o que a gente deseja. Eu vejo o sofrimento que isso causa, porque aí as pessoas passam a lutar contra as emoções negativas. E na verdade, as emoções negativas fazem parte, elas são o nosso guia. E nem sempre é fácil você sair de uma emoção negativa rapidinho, porque às vezes a gente pega embalo antes de perceber que pegou embalo, aí já está ali envolvido e dá um trabalhinho mesmo para sair daquilo. E por que eu senti necessidade de gravar sobre isso? Porque conforme o canal está crescendo, eu vejo vocês comentando coisas como você é iluminada, né? Coisas desse tipo. E eu não quero que vocês me idealizem como algo que eu não sou. Então, ser iluminado ou não, eu penso que todos nós somos em momentos diferentes. E às vezes nós somos e às vezes nós não somos. Então eu percebo que mesmo pessoas assim que eu vi atuando assim, praticando a lei da atração com maestria, sabe? Muito bem, e eu admirei muito, eu vi um outro momento da pessoa também desconectar da fonte dentro dela. Então, no momento em que a pessoa está crítica com ela mesma, ou com os outros, ou que está julgando, ou que está reclamando de alguma coisa, ou que está se sentindo dona da verdade, ou que está se sentindo melhor que os outros por conseguir manifestar tudo aquilo, naquele momento a pessoa desconectou, né? Então eu vejo que todo mundo desconecta, sem exceção, sabe? E o Abraham fala justamente isso. O Abraham fala que não existe assim um momento da virada de chave, da iluminação, que é como se você adquirisse o seu diploma na faculdade que você carrega como seu para o resto da vida. Não é assim. Na verdade, é um exercício contínuo. A gente muda a nossa vibração e, portanto, as nossas emoções, e, portanto, com o que a gente está sintonizando, e, portanto, com estar sintonizando com a fonte dentro da gente ou não, estar sintonizando em oposição à fonte dentro da gente, de acordo com onde a gente está focando a atenção. E muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba sem nem perceber, né, meio que na inconsciência do dia a dia, porque a gente faz muita coisa sem estar consciente do que a gente está fazendo, né? A gente vai no automático e nessa inconsciência do dia a dia, muitas vezes a gente conecta com coisas, a gente sintoniza com o que está à nossa volta.
E às vezes é problemas, às vezes é correria, às vezes é problema, sei lá, na internet, na tecnologia. A tecnologia reage muito à nossa vibração, na minha opinião, sabe? E, e às vezes a gente esquece completamente que é a nossa vibração que está afetando as coisas e a gente vai muito para a ação, né? Tentando resolver as coisas muito concretamente. Então, nada errado com a gente pedir ajuda para um suporte, por exemplo, quando tem algo na tecnologia acontecendo, em algum site, alguma coisa que você está atuando, mas lembrar também, né, de cuidar da vibração, porque enquanto você está ali com aquela vibração de não tá dando certo, esse site não é tão bom, essa plataforma não é tão boa quanto eu pensei, né? Então você está emanando isso, e aí tudo à sua volta trabalha para satisfazer exatamente aquilo que você está determinando. Então, se você está determinando, ao falar, você está determinando, né? Aquele negócio do poder da palavra. Então, o Abraham fala muito isso: fale apenas do que você quer, e a gente esquece disso. Então, quando a gente olha em volta nas situações do nosso dia a dia e a gente repara, a gente nota, a gente presta atenção no que não está indo do jeito que a gente gostaria, e a gente comenta sobre aquilo, e a gente fica chateado com aquilo, e a gente reclama, e a gente tenta resolver as coisas na força, né? Então, fala duro com essa pessoa para ela perceber que, ó, você tá pagando, sei lá, né? Pode ter as coisas mais variadas. Eu vejo que nos atendimentos de telefone, né? Aquelas pessoas de suporte, elas devem sofrer muito, porque quanto mais que não é cara a cara, as pessoas soltam os cachorros mesmo em cima dos outros. E por quê? Por causa desse acreditar que é o concreto que resolve as coisas, né? Que é o rodar a baiana, que é o exigir, que é o pedir seus direitos. Então, quando a gente faz isso, na verdade a gente está desconectado, né? Porque a fonte dentro da gente sabe que as coisas são para ser do nosso jeito, é para tudo fluir. E, inclusive, essa sensação de mal-estar que a gente tem quando as coisas não estão fluindo é justamente porque lá no nosso íntimo a gente sabe que era para as coisas darem certo para gente, a gente sabe que é para fluir. Então, a gente tem que interpretar corretamente essa sensação, que não é irritado porque o outro não está fazendo o que ele deveria estar fazendo, é irritado porque eu, nesse momento, desconectei, desintonizei com quem eu realmente sou, com o meu ser interior, com a fonte dentro de mim, e por conta disso as coisas não estão fluindo. Então, sou eu, apenas eu que estou fazendo isso, né? Então, o motivo de eu estar gravando isso para vocês é porque, apesar do Abraham dizer que a gente não deveria se importar com o que os outros pensam, e eles têm razão, porque isso muitas vezes abaixa demais a nossa vibração e a gente precisa se libertar disso, porque as pessoas vão ter opiniões tão variadas, né, que depende do estado em que elas estão naquele momento. Então, muitas vezes não quer dizer absolutamente nada sobre você, mas você vai se sentir mal por conta daquilo, né? Então, eles têm toda a razão de que a gente não deveria se importar e a gente tem que aprender a se libertar mais e mais disso mesmo. Mas eles também falam que a gente tem a liberdade total de escolher o que a gente quer viver. E o que eu quero viver é um relacionamento com vocês. É uma coisa verdadeira, né? Eu não quero viver um personagem, né? Então, uma pessoa que, independente de como está se sentindo, faz parecer que está alinhada. Estou lembrando aqui de uma atriz que. Não, ela não é atriz, é uma cantora famosa. E aí perguntaram para ela: o que você faz quando você não está se sentindo confiante? E ela respondeu: eu finjo. E isso até virou um meme, né? Então, assim, tem essa opção, né? Esse é um jeito que as pessoas públicas usam para lidar com as questões. Mas não é o que eu quero. O que eu quero é um negócio humano, né? É relacionamento, é essa coisa que a gente está formando aqui, uma comunidade de pessoas que se ajudam e que são verdadeiras, né? E que estão sendo tudo que elas realmente são e que elas podem mostrar todas as suas faces e todos os seus momentos. E aí eu tô lembrando aqui de um vídeo que
que o YouTube me mostrou de uma moça que o YouTube às vezes me mostra vídeo de transformação, né? Porque eu acho legal. Gosto de vídeo de idosos atletas e eu também gosto de qualquer transformação pessoal, né? Transformação física. E aí me mostrou o vídeo de uma moça que ela estava mostrando assim, foto com Photoshop, como seria, e a foto real. E aí eu fiquei curiosa, e aí eu vi os comentários, né? Ela no canal dela, ela fica postando assim, foto dela mesma, mostrando a celulite, mostrando como seria no Photoshop, mas como é na realidade, mostrando o dia que ela tá com, sei lá, a barriga distendida por causa da fase do mês. E eu vi nos comentários o quanto as pessoas estavam gratas àquilo, sabe? Aquilo estava sendo extremamente terapêutico para as pessoas, porque as pessoas puderam se identificar com aquilo e parar de comparar com algo meio impossível, sabe? Um alvo distante demais. Então eu achei legal isso, achei interessante essa ideia, mas depois o YouTube continuou me mostrando vídeos dela e meio que cansou. E aí, o que que eu percebi? Poxa, a gente não quer só ver também a dificuldade, o defeito, a gente também gosta de ver a pessoa alinhada, a pessoa sendo o potencial todo dela. Isso também é inspirador. E na verdade é isso que acontece. Ela pegou essa linha, ela quis trabalhar esse lado para libertar as pessoas e tá ótimo que seja assim, mas o que eu penso na verdade é que todos esses lados existem, tudo isso está acontecendo. Então vocês conhecem todos os meus lados. E eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês saibam que tem todos esses momentos. Então, realmente, tem dia que eu gravo para vocês que eu própria, quando eu termino, eu falo: nossa, como eu estava conectada. Porque os pensamentos vieram com muita clareza e eu nem me sentia falando, só vinha, vinha, vinha. E eu percebo, eu me sinto bem falando. O gato vem correndo, não importa onde ele esteja na casa, ele quer estar perto e ele fica se esfregando e fica ronronando quando eu gravo de casa, né? Então, assim, esses momentos existem, são reais. E realmente, naquele dia, vocês têm razão. Naquele dia, eu realmente estava conectada com a fonte dentro de mim. E vocês também têm esses momentos. E o Abraham ensina muito isso, né? Pra gente trabalhar, entre aspas, para buscar mais esses momentos de conexão. Só que quando a gente fica muito numa vibe de eu não posso ter um momento de desconexão, isso é um fator para desconectar, porque fica uma autocobrança muito grande. Então, esse é um dos motivos que eu tô gravando isso, porque eu não quero ter essa autocobrança. Eu quero me sentir aceita por vocês. Eu sei que isso é algo que o Abraham tá dizendo aqui na minha orelha, ele fala isso pro meu marido às vezes. Não tô ouvindo nada, tá? Não tenho conexão direta, assim, de ouvir as coisas como a Esther, não. Mas é só que eu conheço tanto o que eles falam, que às vezes eu tenho a sensação que eu consigo ouvir, que eu saberia o que eles iam dizer. E é uma situação dessas. Tô ouvindo eles aqui na minha orelha dizendo: caminho errado, você não precisa ser aceita por eles, sabe? Deixa isso quieto, porque vai ter os que vão aceitar, vai ter os que não vão aceitar. E aí, o que você vai fazer? Você vai se machucar com os que não vão aceitar? Então, o Abraham tem razão, o Abraham tem total razão. Mas eu tô aqui pensando em outra coisa. Eu tô pensando no relacionamento humano. É igual num namoro, num casamento, na relação com os filhos, com amigos íntimos. Poxa, você não tem que ficar mascarando algum momento. E eu comecei a ficar com uma sensação que, sabe, que se alguém me encontrar na rua e eu estiver tendo um mau momento, eu lembrei agora de uma outra situação da. Eu não sei o nome de ninguém, tá? Dos famosos. Não sou ligada nisso. Mas eu lembrei de uma moça famosa nos Estados Unidos que ela faz aqueles talk shows, sabe? Como se fosse o Jô Soares aqui no Brasil. E ela é famosa por uma frase que é seja gentil. E uma vez ela no trânsito, ela reclamou do motorista na frente dela e alguém do lado dela falou: "Não é a moça do seja gentil?" Então, assim, é um pouco isso, sabe? Aquela sensação de, nossa, será que agora eu nunca mais vou poder ter um dia de mau humor, né? Alguém vai estar sempre de olho em mim e reparando, e aí é como se, então, tudo que eu ensino cai por terra.
né? Se tiver situações em que eu não consigo aplicar. Então, eu tô com muita vontade de falar sobre tudo isso, de poder falar com essa clareza, com essa abertura com vocês, porque justamente eu quero ir para uma outra etapa, né, aqui no canal. Então, eu quero começar a fazer lives, eu quero abrir o clube de membros. No clube de membros, eu já quero permitir pelo menos uma live por mês. Então, tem muita coisa legal acontecendo. E eu penso que o canal vai se tornar o que é para ele ser, que é uma academia realmente. Então, assim como quando a gente vai para uma academia de ginástica, a gente vai com regularidade, porque a gente sabe que a gente precisa praticar no dia a dia. Da mesma forma, esses ensinamentos todos do Abraham, a gente sabe que não é só a compreensão intelectual, né? Tem que praticar. E eu penso que eu dando essas oportunidades todas, né? Os cursos que eu quero criar, esses outros caminhos, né? Do clube de membros e tudo mais que eu vou oferecer para vocês, vai ser uma oportunidade da gente ter um contato mais próximo e de eu poder trazer mais treinamentos ali, sabe, com vocês, abrir uma reunião pelo Zoom ou pela live do YouTube mesmo e poder fazer um treinamento ali na hora. Então, eu acho que tudo isso vai ajudar muito. Estou pensando em fazer hot seat, né? Então, chamar várias pessoas para reuniões pelo Zoom e a gente transmite pelo YouTube para os outros terem acesso, né, a essas respostas. Mas tudo isso eu não quero fazer estando num papel de a guru, né? Essa pessoa que se iluminou e que nunca mais tem algum momento de desalinho, porque não é verdade. E ao mesmo tempo eu estava procurando agora há pouco, né? Porque eu não sabia se podia falar uma guru ou se é um guru, né? Não achei a resposta, mas aí eu achei a definição no dicionário e eu vi que guru é uma pessoa que guia e que orienta. E eu pensei, mas isso eu sou, né? Então eu não quero ser vista desse jeito, mas na verdade isso eu sou. Então é alguma outra coisa que eu não quero ser vista, eu não quero ser idealizada. Mas, poxa, guiar e orientar, eu amo. E realmente eu tenho muito conhecimento, muita coisa, né? Tanto conhecimento do que o Abraham ensina, quanto o meu conhecimento pela minha profissão. Então, poder juntar tudo isso me trouxe muitas e muitas ferramentas. E eu percebo que, às vezes, um paciente aplica até melhor do que eu e deslancha, pelo menos naquela fase. Tem fases que sou eu a pessoa que está aplicando com mais intensidade do que todo mundo que eu conheço e as coisas deslancham maravilhosamente para mim, e tem fase que é algum paciente que deslancha, né? E às vezes o mesmo paciente, num outro período, num outro momento da vida dele, ele também desconecta, ele também perde acesso a isso que ele tinha conseguido numa certa época da vida dele. Então, isso está acontecendo com todos nós, e isso não é um problema, não tem nada errado nisso. A única coisa que atrapalha é quando a gente julga que já porque a pessoa então não consegue só ter coisas boas acontecendo na vida dela, então ela nunca tem momentos de passo um, se vocês sabem do que eu tô falando, né? Nunca tem momentos de contraste. Então, a não ser que ela nunca mais tenha contrastes, que prova que agora ela só tem emoções positivas, então essa pessoa não tem nada para me ensinar. Isso não é verdade. Nós, como seres humanos, nós temos essa tendência a olhar em volta e isso já mudar a nossa vibração. Então, ao mudar a sua vibração, isso já faz você atrair alguma coisa que às vezes não é o que você quer. Então, mesmo pessoas que têm muito conhecimento sobre isso tudo, em alguns momentos vão sintonizar com o que não querem e vão manifestar o que não querem. E tá tudo certo que seja assim. Vocês sabem, o momento de passo um é necessário porque ele traz mais clareza e porque ele faz o nosso pedido ser mais intenso. E se o pedido é mais intenso, a resposta também é mais intensa. Então, a resposta da fonte vai vir com mais intensidade ainda. Minha filha entrou aqui em casa agora, sem saber que eu estava gravando, por isso que a cachorra latiu. E aí ela começou a cantar, né? E eu fiquei ouvindo ela cantar um tempo. Deixei um tempo antes de avisar que eu tava gravando, mas aí eu fui lá avisar, né? Que eu tava gravando. E aí eu falei pra ela, sabe o que eu tô gravando pra eles? Eu tô falando que eu tenho emoções negativas, que eu não sou uma guru, que não é tudo perfeito. E aí ela falou, graças a Deus!
Fala para eles que é normal sentir emoção negativa e sentir raiva e que é normal odiar tudo e todos de vez em quando e que não tem nada ruim acontecendo. Fala para eles, isso é muito importante. Gente, eu acho que isso é muito importante mesmo, porque eu não sou a única pessoa que se cobra e que acha, por mais que eu saiba todos os benefícios das emoções, todas elas, especialmente pelo meu conhecimento, acaba ficando como se eu não pudesse ter essas emoções. Então, para mim, elas não são mais um guia. Elas são, tanto quanto para as outras pessoas, né? Elas têm a função, assim como elas têm para mim, elas têm para vocês. Então não tem nada errado a gente sentir nada disso. E é como eu vou comentar num outro áudio que eu vou gravar um outro dia, mas sobre essa questão de tudo que a gente luta contra piora. E se eu ficar com essa pressão de que, nossa, eu não vou poder gravar curso, quem sou eu para gravar alguma coisa? Já que tem momentos que eu tenho emoção negativa, ou tem momentos que eu manifesto alguma coisa que eu não queria ter manifestado, claro que eu não sou uma manifestadora deliberada 100% do tempo. Tem um monte de coisa muito legal que eu tenho manifestado, mas tem momentos que eu manifesto que eu não quero, porque eu não estou atenta a tudo o tempo todo e trabalhando todas as questões o tempo todo. Claro que eu não estou. E vocês também não vão estar, e tá tudo bem que seja assim, não tem nada errado acontecendo. E o convite é justamente para a gente fazer isso junto. Então, eu tenho sim muita coisa para ensinar, muito conhecimento e muita experiência, porque eu acho que essa é outra questão importante. Na verdade, eu acho melhor eu também viver essas emoções e essas situações todas, senão eu não teria tanto com o que ajudar. Porque imagina, uma pessoa que tem tudo resolvido, que tá tudo, tá muito distante isso tudo dela, ela não tem nem como se colocar no seu lugar para te ajudar, porque ela nem consegue entender qual é a dificuldade. Eu vejo isso no Abraham às vezes, sabe? Eles dão meio que umas broncas nas pessoas e eu penso, nossa, Abraham, você esqueceu como é ser humano, né? Porque assim, poxa, mas tem horas que eles ficam mais compreensivos e falam a questão do embalo, ah, é difícil mesmo, a própria lei da atração te atrapalha nesse sentido que a lei da atração é sua melhor amiga, porque ela é consistente, mas atrapalha no sentido de que ela vai atrair mais do mesmo. E você pegou embalo no negativo, você só vai ter acesso a pensamentos negativos, só vai ter acesso a crenças limitantes. Então eles falam essas coisas também, sabe? Eles sabem que às vezes é difícil pra gente. Mas eu acho que, como eu tô aqui, né, no plano físico, junto com vocês, vivendo essas questões todas, e eu tenho cérebro também, então eu tô sujeita às mesmas condições que vocês, eu tenho a impressão que eu poder estar vivendo tudo isso justamente me faz compreender muito melhor o que vocês passam. Tem coisas que eu já passei e não está acontecendo mais, tem coisas que eu ainda estou passando e vou lidando, e conforme eu vou lidando, eu tenho mais e mais ferramentas para compartilhar com vocês também, porque eu tenho um laboratório pessoal aqui, né? Eu vou testando o que dá certo e o que não dá. Então é uma troca, na verdade. Eu gosto muito disso. Na mentoria eu tenho feito muito isso, né? Eu compartilho muito assim histórias pessoais, exemplos pessoais, porque isso ajuda a pensar, isso ajuda a enxergar, né? Então eu exponho tudo, falo das dificuldades também, a gente pensa junto. Então eu acho muito importante isso, porque é como uma paciente uma vez me disse, sabe? Que num certo assunto lá, eu ajudava ela como ninguém mais. Só que é porque aquilo eu já tinha vivido, aquela mesma situação que ela estava precisando de ajuda. E tem assuntos que eu nunca vivi e que eu tenho muita dificuldade em ajudar. Por exemplo, o usuário de drogas, eu encaminho, porque como eu nunca usei drogas, é mais difícil para eu entender o que a pessoa passa e a dificuldade que é. Então, eu acho melhor encaminhar para outra pessoa. E muitas vezes os especialistas já tiveram essa dificuldade e superaram. Então, hoje eles têm muito para ensinar naquele assunto e eles entendem o que a outra pessoa está passando. Então, nesse sentido, eu ser humana como vocês também me faz entender e faz eu ter mais para oferecer, na verdade. É isso que eu penso. Então, é isso. Eu quero que fique aqui comigo quem gosta dessa ideia, quem acha isso bom, sabe? Então, mesmo que algumas pessoas prefiram não ficar, eu prefiro escolher isso na minha vida, escolher que fiquem as pessoas que valorizam tudo isso e que querem crescer junto comigo e que gostam dessa troca, sabe?
Então, quando eu abrir lá o clube de membros, eu quero ter lá um grupo de pessoas muito próximas, um grupo de pessoas que está treinando junto e que aceita as minhas dificuldades. Quer exemplo de dificuldade que eu estou falando? Às vezes alguma coisa com tecnologia, né? Teve uma vez, numa das primeiras mentorias, que eu tentando usar o Zoom, aconteceu alguma coisa lá, e o Zoom já me deu rasteira algumas vezes, né? Tem dia que simplesmente ele resolve não conectar. E aí eu fico reiniciando, tento fazer algumas coisas. Não tem acontecido mais, tá fluindo pra caramba. Mas teve dias assim, né? E teve um dia que isso eu tava pronta pra mentoria com antecedência, mas na hora da mentoria começar, já tinha testado o Zoom antes, tudo. Ele cancelou minha senha, aí eu tive que refazer a senha, sei que atrasou. E eu não sei se foi coincidência ou não, mas algumas pessoas daquela mentoria, daquele grupo, ficaram só aquele mês. Eu tenho para mim que pelo menos uma delas foi porque ficou com essa sensação de ela não tem tudo resolvido, ela não consegue manifestar tudo perfeitinho, então o que tem para me ensinar? É o jeito de encarar dessa pessoa. Eu imagino, não tenho certeza nenhuma, mas eu imagino que tenha sido isso, pelo que eu captei algumas coisas. Mas eu fico muito feliz com as pessoas que ficaram, sabe? Tem algumas pessoas que já estão desde essa época. E essas pessoas estão vivendo um processo de transformação muito mágico e muito gostoso. Quem sabe um dia elas até gravam alguma coisa aí para vocês, compartilhando esse processo delas. Nunca falei isso para elas, mas acabou de passar pela cabeça. Seria muito legal elas compartilharem isso com vocês também. Mas por essa questão, sabe? É não achar que tem que ser perfeito e que precisa ser perfeito para poder ensinar. Muito pelo contrário, né? A imperfeição ajuda a ter mais o que ensinar. Então eu quero me libertar de tudo isso, quero ficar muito em paz com a ideia de que eu não sou perfeita e não preciso ser perfeita e que isso de forma alguma diminui o valor de tudo que eu tenho para ensinar, ou o valor do meu livro, ou o valor desses cursos que eu quero criar, porque poxa, o livro foi escrito num momento de muito alinhamento, assim como tantos conteúdos que estão aqui no canal foram feitos num momento de alinhamento, e inclusive eles também me ajudam, né? Então, o meu próprio conteúdo muitas vezes é o que eu mais preciso ouvir ou ter contato para me elevar de novo, porque no momento que a gente desconecta, a gente não tem mais acesso à nossa sabedoria interna, né? Fica distante, fica inacessível mesmo. Então, a gente ter algo externo para focar a atenção que conduza a gente faz você subir de novo, e uma vez que você suba de novo, aí você tem acesso à sua própria sabedoria. Aí você consegue fazer o download, né? Os downloads das respostas e dos conteúdos que tem no seu Vortex. Então, o que eu estou falando para vocês é uma proposta, né? É um convite para transformar isso aqui realmente numa academia, para a gente treinar muito junto e eu quero trazer vocês junto comigo. E sobre o livro, eu tenho um recado para dar. Agora eu tô com uma outra plataforma de venda. Eu adorei alguns aspectos, melhorou muito, vocês vão gostar também. Agora dá para fazer venda internacional e tá muito mais fácil de preencher ali o cadastro. Então, acredito que melhorou em vários aspectos. Fiquei super feliz com as coisas que melhoraram, mas em alguns aspectos piorou. Tem algumas limitações essa plataforma. Por exemplo, o frete único que eu falei no último vídeo, dessa vez não aconteceu porque eu não sabia que escrevendo frete fixo, que é o que eu fazia na outra plataforma, ele multiplica o frete pelo número de livros que a pessoa compra. Então não fica um frete único independente do número de exemplares, como eu gosto de fazer. E eles não conseguiram achar uma solução para isso, mas eu acabei tendo a ideia, porque tem uma possibilidade lá de criar variações do produto. E aí, nessas variações, na verdade, eu vou vender separadamente. Então, um pacote com um livro, um pacote com 2 livros, um pacote com 3 livros, um com 5 livros, e aí você escolhe qual você quer. Eu vou deixar o link aqui na descrição, os links, para você escolher se você quer 3 livros, 5 livros. Na verdade, eu só fiz de uns 3 e 5. E aí eu consigo cadastrar um frete único para cada um desses pacotes. Então vai dar certo assim. E eu consegui cadastrar a promoção também. Então, se vocês quiserem o desconto de 25%, que eu acredito que vocês vão querer,
usa, né, no livro único é só colocar o cupom de desconto mesmo, quando é um livro só. Mas para comprar 3 livros ou 5 livros, eu já pus o desconto lá. Então o valor final já é com desconto. Porque eles também não permitem que o cupom de desconto atue a respeito de tudo que está no carrinho, seja aplicado para tudo que está no carrinho. Não, só fica aplicado para um dos itens, para o primeiro. Então também não é o que eu gostaria. Então, mas eu dei um jeito de adaptar e o jeito de vocês terem acesso a isso é com esses links que eu vou deixar aqui na descrição. Quem sabe um dia isso tudo cresça tanto que eu desenvolva, né, contrate alguém para desenvolver a minha própria plataforma, né? Mas por enquanto eu vou usar essa mesma, que é a Eduz, e eu gostei, de uma forma geral, eu gostei muito, sabe? Das melhorias, e eu acredito que vocês vão gostar também. Então é isso, pessoal. Bom, sempre falo, espero que vocês tenham gostado, e dessa vez o que eu tenho para falar é: espero com isso selecionar as pessoas que realmente querem crescer junto e que conseguem valorizar tudo isso, né? E que a gente possa dar esse próximo passo aqui no canal. Então tem muita coisa maravilhosa para vir e eu espero levar vocês comigo. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.